Oferecimento Poti Porã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho. Olá, seja bem-vindo ao Agro Otimista. O programa de hoje leva você até a maior metrópole do Brasil, São Paulo. Nossa equipe foi conferir o primeiro simpósio na Sociedade Rural Brasileira, onde nomes importantes discutiram a defesa de uma cobrança justa de impostos. Para um tema extremamente importante, um encontro de especialistas e personalidades da esfera política. Na Casa do Produtor Rural Brasileiro, a pauta da reforma tributária no país. Temos aqui vários amigos, várias pessoas que se dedicam diuturnamente a esse tema. Quero agradecer à Sociedade Rural Brasileira por abrir esse espaço tão importante para este debate. A reforma tributária é discutida há anos e defendida pelos mais diversos setores da sociedade. A maneira como os impostos são cobrados hoje em dia é bastante criticada por ser complexa e avaliada como injusta para quem produz e para quem consome. São tributos federais, estaduais e municipais cobrados de maneiras separadas e que deixam o sistema travado e que até desencorajam os contribuintes. O simpósio foi mais uma atividade da Sociedade Rural Brasileira, entidade que representa os produtores rurais no Brasil em defesa do desenvolvimento do setor e de toda a sociedade. A SRB tem mais de 100 anos e sempre atuou discutindo e liderando movimentos em busca da valorização do meio rural. Como parceira histórica na Frente Parlamentar da Agropecuária, com mais de 200 parlamentares no Congresso Nacional, deputados federais também estiveram presentes no evento. Eles levaram suas experiências, informações, preocupações e propostas que estão sendo defendidas em Brasília. O setor agro, hoje, a reforma tributária, nós entramos nessa disputa perdendo, porque se disseminou, particularmente junto a alguns setores da opinião pública, a ideia de que o agro é subtaxado, enquanto outros segmentos da economia são sobretaxados, tá certo? E isso conduz a uma situação em que acaba nos levando a uma possibilidade de sermos quem paga a conta. E nós sabemos que isso é extremamente perigoso. Para o deputado federal Arnaldo Jardim, vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o momento é muito importante para discutir tributação, mudanças na legislação, mas também de defender outros pontos essenciais para a sobrevivência do agro. Nós vamos continuar apostando muito no fortalecimento da Embrapa. Aí no Nordeste nós temos vários polos da Embrapa. Precisam estar mais sintonizados com a economia local do agro, com esse potencial extraordinário que nós temos aí, com o caminho que se tem a partir da irrigação, os polos de frutas que se desenvolveram de uma forma muito acentuada, além da cultura tradicional que nós temos, tanto a alimentação como a cana, que fazem parte da riqueza do agro do Brasil e do agro do Nordeste. O parlamentar destaca a importância dos financiamentos e das cooperativas de crédito. As cooperativas fazem um papel muito relevante. As cooperativas do agro e as cooperativas de crédito, o sistema Sicob, o sistema Sicredi, Cressol e outros que cresceram muito a partir das definições que nós tivemos do cooperativismo de crédito. Luiz Felipe é deputado federal e autor de uma proposta de emenda à Constituição que altera o sistema tributário brasileiro, a PEC 07 de 2020. Ele diz que a reforma desse sistema de arrecadação tem reflexos diretos no agronegócio e é por isso que no Congresso Nacional discute a necessidade de uma mudança para toda a cadeia produtiva do campo. O que nós acreditamos? A nossa reforma tributária, que é a PEC 7 de 2020, a Emenda Constitucional de 2020, número 7, ela desonera completamente todo o setor produtivo. Então o agronegócio é desonerado desde a colheita até chegar
no supermercado. É só no supermercado ali que tem uma cobrança final. Então isso facilita a vida do agricultor, facilita a vida de todo o canal produtivo do agronegócio. É importante que a gente entenda os benefícios disso, porque você não pode tirar o tempo do agricultor para fazer trabalho burocrático. E é isso que é o modelo atual. E os modelos futuros que estão sendo propostos vão continuar assim. Então a gente tem que discutir mediante propostas que venham ao encontro dessa necessidade do empreendedor, do pequeno e médio produtor. Esse é que sai prejudicado. O simpósio discutiu propostas de emenda à Constituição que trazem ideias novas para os projetos de mudança no sistema de tributação que já existem. Analisou caminhos que possam levar resultados para todos os níveis da sociedade e fortalecem um movimento que busca justiça social. É muito importante para o agro como um todo no Brasil, inclusive no Ceará, os temas que estão sendo discutidos hoje, porque sem dúvida isso impactará muito no setor, e seja o pequeno, médio ou grande produtor. Vamos levar aí essas informações Brasil afora para que a gente consiga ter uma reforma tributária justa para todos os setores, e inclusive para o agro, que tem sido aí a força da economia do Brasil como um todo e do Ceará. Vamos para a nossa primeira pausa. Daqui a pouco, a gente volta com mais informações sobre o primeiro simpósio na Sociedade Rural Brasileira, realizado em São Paulo. O assunto de hoje é o simpósio na Sociedade Rural Brasileira, realizado em São Paulo. O evento contou com a participação de importantes nomes do direito tributário que defendem a agenda do agro. A Confederação tem feito sugestões para contribuir com a reforma tributária. A entidade defende um tratamento especial para quem produz alimentos, como acontece em outros lugares do mundo. O que a gente vê é que, na grande maioria dos países, existe um tratamento diferenciado e favorecido para as atividades agropecuárias, no sentido de fazer com que a população desses países paguem mais barato pelos alimentos, que esse alimento não venha com peso de imposto. E é isso que a gente está querendo adotar aqui no Brasil. Porque se isso não acontecer, a gente tem muitas dúvidas, muitos questionamentos quanto a possíveis impactos adversos, tanto para o agro quanto para a sociedade brasileira. Por exemplo, obrigar o produtor, a pessoa física, sobretudo o pequeno, a se tornar contribuinte do imposto nos preocupa muito, no sentido de que vai burocratizar a vida do produtor rural, sobretudo do pequeno e do médio. O Comitê Tributário da SRB fez questão de trazer grandes representantes do direito tributário no Brasil. Em um dia de importantes discussões, eles trouxeram a visão acadêmica do país e do mundo. Leonardo Loubet foi um dos convidados e destacou: impactar negativamente a atividade rural com impostos é causar prejuízos a toda a sociedade. Todos queremos uma reforma tributária que leve à simplificação. No entanto, o objetivo do nosso evento foi justamente permitir que os diversos setores da sociedade, dentre eles o agronegócio brasileiro, sejam ouvidos. E as conclusões que estamos tirando aqui é justamente no sentido de que o agro tem suas peculiaridades e justamente por isso merece sim o estabelecimento de regras próprias, de mecanismos próprios que não levem a uma oneração demasiada, o que em consequência evidentemente geraria um custo para o consumidor final. O doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário, Alberto Macedo, falou sobre uma proposta de emenda à Constituição que é extremamente importante nesse caminho da reforma. A PEC 46 procura simplificar o sistema tributário do consumo em 3 frentes principais. Ela é composta por 3 módulos na Constituição.
a reforma do ICMS, a reforma do ISS e a reforma dos tributos federais, particularmente na folha. Na reforma do ICMS, ela procura simplificar hoje o que é o manicômio tributário, que no Brasil nós não temos um ICMS, nós temos 27 ICMS. Né? E o empresário, o industrial, por exemplo, ele acaba tendo que contratar um batalhão de contadores, né, para calcular o tributo e depois um batalhão de advogados para se defender, enquanto muitas vezes acaba havendo divergência de entendimento entre o fisco e o contribuinte. Então a proposta da Simplificar Já é uma proposta de sistema integrado entre os 27 estados da federação, 26 estados mais DF, de forma a o ICMS ser integrado nacionalmente nos seus sistemas. As atividades do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira são constantes. Pela importância da reforma tributária na vida de todas as pessoas do país, o cronograma de debates em defesa de um melhor caminho vai continuar. Segundo o coordenador, o que se quer mostrar é que aumentar cobranças significa prejuízo para todo o setor agropecuário. É importante que o setor tenha união e possa caminhar junto, para evitar distorções, para que possa ter informações de qualidade, e foi o que o evento aqui trouxe. Falamos hoje da proposta 45, que é muito próxima da proposta 110, falar do IBS, do IVA, foram feitas explicações, dúvidas. Tratamos também da PEC 007, o deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança, que é o autor dessa proposta, esteve conosco, fez uma apresentação dos pontos fortes, das vantagens dessa PEC. E tratamos também da PEC 46, do Simplifica Já, que é uma proposta que traz como norte a simplificação. Ela tem um período de transição praticamente inexistente, é uma proposta que se comporta bem perante o Pacto Federativo, ela é uma proposta que tem mais aderência à realidade e nós do Comitê da Sociedade Rural Brasileira estamos estudando para colaborar, para trazer sugestões, aperfeiçoamentos e assim caminhar no sentido da discussão de melhor qualidade para a sociedade como um todo e principalmente na proteção do produtor. No próximo bloco, uma entrevista com o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Sérgio Bortoloso. A gente volta já. Estamos de volta. Nesse último bloco do programa, você vai conferir uma entrevista que eu fiz com Sérgio Bortoloso, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Fundada há 104 anos, a Sociedade Rural Brasileira é uma associação de produtores rurais que trabalha na representação política em defesa do setor agropecuário para o desenvolvimento do Brasil. Ela teve origem lá em 1919, foi criada por cafeicultores. Então você pode ver que até os temas do nosso acervo aqui sempre foram cafezais e florados. E ela foi passando pelos ciclos, depois a cana-de-açúcar, depois a pecuária, depois Hoje, na verdade, ela está dentro no que se enquadra o agronegócio como um todo. A sociedade rural tem uma política agora, dentro dessa gestão que eu iniciei em fevereiro agora, de capilarização, sabe? Nós, a minha família, meus irmãos, nós temos uma experiência muito válida de vida, que foi começar a trabalhar no Nordeste também, e a gente entende que às vezes isso aí é um pouco, eles não é tão exposto à opinião pública como o respeito à viabilidade de se produzir no Nordeste, a forma como a comercialização é feita no Nordeste e também o impacto social que causa a atividade agrícola no Nordeste. Tem várias pessoas na área de fruticultura e é uma coisa que é totalmente disparado uma viabilidade extrema. E não há nenhum tipo de controvérsia com relação a isso.
mas também ela pode avançar em outros. Você vê hoje tecnologia, hoje qualidade de gado, Nelore, hoje o Nelore no Nordeste é muito importante. Lá no Piauí nós temos exemplo disso. Você vê que ele tem se destacado com essa nova possibilidade do desenvolvimento da cultura do trigo para uma região um pouco mais rica, ou seja, o Nordeste é de fato uma grande opção para a nossa área. A área de produção de alimentos e geração de empregos, de renda e tudo. E também essa questão social, né? O Nordeste ele ficou, de certa forma, à deriva do desenvolvimento que o Brasil teve, principalmente nessa área. Eu acho que nós temos que trabalhar e uma das propostas da sociedade rural brasileira é isso, é capilarizar e levar o entendimento, a conversa e também o conhecimento da nova realidade para o Nordeste também, né? Certo. E como que a sociedade rural hoje, né, hoje ela atua, o que ela defende, né? Como que... Você vê, Diego, que nós estamos focados prioritariamente em alguns assuntos que são do momento. Reforma tributária, hoje você teve a oportunidade e nos deu a honra de participar aqui do evento que é um simpósio sobre a reforma tributária. Então é um tema latente esse, a reforma tributária está para acontecer e da forma como ela está posta, ela não vai trazer benefícios para o produtor rural. Então nós temos novas opções, trouxemos várias correntes aqui de entendimentos para que isso se transforme e se traduza em alguma coisa que traga benefício para o nosso setor, dada a importância dele para o setor, né? Então nós estamos trabalhando com isso, estamos trabalhando com relação a essa questão da segurança jurídica. Hoje nós temos esses problemas das invasões e que nós entendemos que na verdade, é uma afronta ao direito de propriedade, e isso que a rural preza. Eu sempre digo, nós temos direito à propriedade, um direito que é uma cláusula pétrea da Constituição, e como também nós temos o direito de defender a propriedade. Agora, para onde isso pode encaminhar? Isso pode caminhar para um conflito grave no campo. Então a gente está trabalhando isso junto ao nosso legislativo, principalmente, junto ao nosso judiciário, que tem uma pauta muito volumosa com relação a isso no judiciário, e também junto com a nossa frente parlamentar nós estamos também trabalhando com isso. Existem alguns regramentos, né, internacionais, como essa lei de desmatamento que a União Europeia hoje colocou com relação a não fazer diferença em relação ao desmatamento ilegal e o desmatamento legal. Ela não faz diferença nenhuma com relação à exploração de madeira ilegal e a legal. Não se faz diferença hoje com relação ao garimpo legal e ilegal. E isso que a gente está defendendo, que nós até por uma questão de soberania. Nós temos um código florestal. Esse código florestal foi um código que foi muito bem analisado, passou pelo Congresso, foi aprovado, e ele, de certa forma, ele não é utilizado, não é visto pelo sistema europeu. A Europa é a grande formadora de opinião do mundo ainda, então a rural também está trabalhando muito nessa área. A questão indígena, que é algumas coisas que já foi definido na Constituição, hoje está tentando, por um mecanismo judiciário legal, logicamente, está para ser julgado uma ação de uma coisa pequena que vai ter repercussão geral, ou seja, então isso complica demais a situação, principalmente para alguns estados muito importantes para nós, como no caso do Mato Grosso do Sul, estado de extrema importância no contexto do agro brasileiro. Ele pode ser muito atingido por algumas coisas relacionadas a essa questão indígena. Nós somos a favor da proteção do índio, da oportunidade que ele tem a ter, primeiro como povo originário aqui. Eu acho que ele tem que ter essa opção, ele tem que ter essa possibilidade, mas nós achamos que tem outras formas de fazer isso, né? Em síntese, todos os temas que estão hoje na pauta, sabe, Diego, das necessidades para o setor do agronegócio, a sociedade rural está envolvida. E é assim que nós pretendemos fazer e continuar e manter dentro da nossa gestão.
O senhor, como né, presidente da sociedade rural, como produtor, né, no Nordeste, como é uma Nordeste, o que o senhor acha do Nordeste? Como é que foi sua chegada lá e a produção? Contar um pouquinho dessa história que interessa muita gente lá. Né? Eu como muitos outros, né, que foram lá para o Piauí, eu vejo que nós sabemos, quer dizer, a nossa família, eu, meus irmãos e agora os meus filhos, sobrinhos, sabemos exatamente qual é a diferença que tem hoje fazer agricultura. Nós temos uma atividade agrícola aqui em Araraquara, São Paulo, que nós produzimos café, cana e gado. E lá na região Nordeste, na região lá de Uruçuí e Ribeiro Gonçalves, nós trabalhamos com produção de soja, milho, algodão, uma parte de mineração, eucalipto. Então, nós sabemos que existe uma diferença nas condições de trabalho. E quando eu falo condições de trabalho, não é condição climática só. Logicamente, tudo tem que ser trabalhado dentro de uma tecnologia em que permita a gente superar isso. Mas também diante das condições de qualificação dentro do Nordeste. Nós temos de infraestrutura dentro do Nordeste, condições de saúde, condições de transporte. E nós sabemos que é muito mais dificultoso a gente trabalhar e produzir lá no Nordeste do que aqui. E é por isso que nós temos essa intenção de que o Nordeste tem que ser muito privilegiado com relação às tratativas do governo federal, as políticas agrícolas. O Nordeste tem que ter um tratamento especial. Eu costumo até dizer que o tratamento igualitário são para os iguais. Agora, nesse caso, não. O Nordeste brasileiro tem muito a oferecer, tem um potencial enorme, mas ainda não é considerado dentro do sistema produtivo como um todo. Estamos crescendo muito, eu acho que a níveis até maior que esse, do que a média nacional, mas eu vejo. Então, eu acho que esse conhecimento que nós temos das dificuldades nos põe. Nós fomos lá para o Nordeste há 35 anos atrás, conhecemos bem, isso que nos coloca numa condição de saber fazer uma avaliação melhor, né, do que pode estar acontecendo, e essa também é uma das propostas de defesa nossa, né? Qualquer produtor rural pode vir se associar, como que funciona? Perfeitamente, nós temos o nosso site, né? Temos o nosso site que é Sociedade Rural Brasileira, e pelo website você pode, ali tem as condições de você associar. E é muito importante isso que você está dizendo, Diego. Até a Sociedade Rural Brasileira ela foi considerada por um período como muito regionalizada. E é aqui para a região de São Paulo, a região Centro-Sul. E a expectativa nossa é que esse perfil, essa visão se modifique. De que forma? Trazendo associados de outras regiões, do Nordeste é muito importante, da região Norte, de uma forma que também que vocês tenham uma participação muito ativa nas decisões do que acontece aqui, nos pleitos nossos. Você viu que hoje nós tivemos aqui gente praticamente do Brasil todo nessa discussão. A prova é que você está aqui. E nessa discussão que é de tamanha importância. E tem a Rural Jovem também, que é uma nova, porque nós entendemos que o futuro da agricultura brasileira são vocês, são jovens como vocês que estão trabalhando e se dedicam na área. Sérgio, muito obrigado por nos receber aqui hoje e tá de parabéns pela estrutura, parabéns também pela organização do simpósio e pela essa dinâmica que o senhor está dando para a sociedade rural de Brasil. Eu agradeço muito a sua presença e um abraço para vocês todos. A gente fica por aqui. Não perca as nossas reprises durante a semana. O Agro Otimista volta no próximo domingo, às 9 da manhã. Até lá!
Oferecimento Poti Porã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho.